Herodes é um nome associado à libertinagem sexual, ao homicídio, à barbárie. Não é à toa. Diversas fontes históricas atestam o mau caráter desse homem, que era um homem de uma dinastia dos Herodes, mas em especial o que trataremos hoje na Bíblia, era um homem que deixou a sua marca de maldades na história. Olá, eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Vamos prosseguir, estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 14. Nesse momento da história, nós vamos retomar João Batista. Lá no começo do Evangelho, nós ouvimos falar sobre ele, ouvimos falar que ele foi preso, e aí a história segue. E agora, entra na história o rei Herodes. Logo que ele ouviu falar de Jesus, porque todo mundo estava comentando, Jesus era o assunto do momento, tinha pessoas dizendo assim, João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso tem o poder para fazer esses milagres. Se acreditava assim, ele era tão poderoso que ele voltou da morte e agora está fazendo milagre. E tinha gente que falava, não, é Elias. Elias era um profeta do Antigo Testamento, é um dos dois seres humanos que não morreu. Ele foi vivinho levado para o céu, para a presença de Deus. E outros diziam assim, não, é um daqueles profetas, que nem os de antigamente, igual os profetas do Antigo Testamento. É como se fosse Jeremias, Isaías, Daniel, aqueles profetas, assim, é um desse que a gente está vivendo agora, que a gente está vendo. E quando Herodes ouviu falar de Jesus, ele falou assim, João, o homem a quem eu decapitei, voltou dos mortos. E aqui já ficamos sabendo que João foi decapitado, teve a cabeça cortada fora por Herodes. E Herodes, como se diz, é aquela pessoa que vê fantasmas, né? Ele fez o mal, sabia que o mal era mal, e agora estava vendo fantasma, estava achando que Jesus era o João que voltou dos mortos para assombrá-lo. E aqui nós vamos ler um pouquinho da história, e eu vou completar um pouquinho dessa história aqui, lhe contando outros relatos da história da humanidade, especialmente coisas que estão lá no Flávio Josefo, o grande historiador, que viveu essa época, e que também contou um bocado de coisas sobre Herodes. Mas o que aconteceu foi o seguinte, Herodes, ele era um governante, ele tinha... Vamos dizer, ele era parcialmente judeu, né? Ele tinha mistura com sangue judeu e ele foi colocado ali por Roma. Então ele era um homem de confiança de Roma. Ele fez uma viagem a Roma com a sua esposa. A esposa dele era uma princesa do povo dos nabateus. Então houve uma aliança, né? Ela era filha de um rei também um rei vassalo de Roma. E aí ele foi para Roma nessa viagem e ele passou pela casa do irmão dele, um homem chamado Filipe. Lá ele viu a mulher do irmão e ele se encantou por essa mulher e resolveu tomá-la para si. Resolveu tirar a mulher do irmão e, usando da sua posição de homem influente na corte romana, ele resolveu fazer isso. E Herodes, nós vamos ver no texto, ele era um homem de boca grande, falava demais. E ele, enfim, traçou um plano de repudiar a princesa que era sua esposa, e repudiar quer dizer assim, tipo, jogar a porta fora, para poder pegar a mulher do irmão. A esposa dele ficou sabendo, isso não está aqui no texto bíblico, está na história lá do Flávio Josefo. Ela fugiu, conseguiu entrar em contato com o pai dela e houve guerra dentro do Império Romano, uma guerra civil, né? E as tropas de Herodes perderam essa guerra. Claro que depois Roma mandou uma tropa contra lá o pai da princesa, mas aí o imperador morreu, a tropa voltou, enfim. Herodes é que se deu mal nessa história, mas no meio tempo, né, a esposa de Herodes fugiu, ele passou na casa do irmão, tomou a esposa do irmão para si e se mandou para a terra de Israel com a esposa do irmão, tendo repudiado a sua esposa, ou nem chegou a isso porque ela fugiu antes de ser jogada a porta fora. E aí ele foi viver então com essa mulher chamada Herodias, que era a esposa do seu irmão Filipe. E o João Batista, João que batizava, conhecia Herodes. E ele conversava com Herodes e falava, está errado o que você está fazendo. O que você está fazendo não está certo. Essa sua vida pseudo-conjugal com Herodias não está certo, ela é esposa do seu irmão, né? E ainda tinha a própria esposa de Herodes que teve que fugir, porque a família dos Herodes, eles eram bastante cruéis. E assim, teve casos de assassinatos dentro da família, de gente da dinastia que matou os filhos, porque tinha medo que os filhos tomassem o poder. Então assim, essa princesa sentiu que a faca estava vindo perto do pescoço dela e ela fugiu antes disso. E aí João Batista dizia, está errado, o que você está fazendo não é vida, não é assim que se vive a vida. É contra a lei o que você está fazendo. E tinha mais um problema ainda, né? É que dentro da legislação hebraica havia uma vedação
ao casamento com a cunhada. Então, mesmo que tivesse morrido, ou vamos supor que fosse todo mundo viúvo nessa história ali, não podia. Era considerado incesto. Casar com a mulher do irmão era considerado incesto, a não ser num caso, se o irmão morresse antes de ter o primeiro filho. Aí era diferente porque aí o cidadão casava com a cunhada e o primeiro filho que nascesse herdava os bens e o nome do falecido, né? Era a lei do levirato, era outra história. Mas aqui não, ainda era contra a lei, assim, duplamente, né? Porque estava vendo ali a traição da esposa, a traição ao irmão, a questão do incesto, né? Por causa da cunhada. E aí o João Batista confrontava Herodes. Por isso, a Herodias, que não era boa coisa também, né? Ela queria matar João Batista. Porque ela abandonou o marido dela para ir atrás do Herodes. Ela provocou a destruição de 2 casamentos, o dela e o do Herodes, né? Foi por causa dela que a esposa de Herodes teve que fugir. Então ela não era coisa boa e queria que matasse o João Batista. E ela resolvia fazer isso. Mas ela não podia matar, ela não tinha poder para isso, e o Herodes respeitava e protegia o João Batista. Ele não gostava da conversa, mas ele respeitava o homem, ele sabia que era um homem justo e santo. Então, mesmo um homem mau como Herodes, ele sabia que o João Batista era um homem justo e santo. Então, ele não deixava a mulher, a esposa dele, matar o João Batista. Ele protegia. Só que ele ficava muito perturbado quando falava com João, porque João falava a verdade com o poder de Deus. Ainda assim, o Herodes gostava de vez em quando conversar com João, apesar de ficar muito perturbado. Havia algo ali que atraía aquele homem. Era um homem que estava no caminho do mal, imerso na maldade, o Herodes, e ele, quando era confrontado pela luz, que era João Batista, ele se perturbava, mas ele voltava, ele queria ouvir de novo, ele tinha uma curiosidade. Era um homem que poderia, se decidisse, ter se tornado um fiel servo de Deus. Ele tinha uma inclinação para ouvir João Batista. Mas chegou a ocasião. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. O que aconteceu? Não era costume dos judeus fazer festa de aniversário, mas era um costume grego. Herodes era um homem, vamos dizer assim, cosmopolita, né? Andava por grandes cidades, conhecia Roma e resolveu fazer uma festa no estilo grego. Naquela época, quando se fazia um banquete, um jantar, qual era o costume? Tinha o salão dos homens e o salão das mulheres. Não se misturava, era uma questão de pudor, era uma questão de respeito, né? Porque rolava bebedeira, enfim, poderia rolar alguma coisa de baixo nível. Em Roma não era assim. Em Roma rolavam orgias nos jantares. Mas ali na terra de Israel se separava, tinham salões separados. Já foi inclusive achado em arqueologia, né, esses salões, em algumas grandes casas. Então as mulheres tinham lá o seu jantar, os homens tinham do outro lado lá o seu jantar. E ele fez essa festa, chamou oficiais militares, gente do governo, alto escalão, e o pessoal mais importante da Galileia, né, esse pessoal poderoso, ele botou lá na festa dele. E a filha, a Herodias, ela também tinha esse nome, né? Era Herodias, filha de Herodias. E ela também tinha um outro nome, ela também era conhecida como Salomé. Talvez vocês já tenham ouvido Salomé. Esse nome é o Flávio Josefo que nos relata, né, que ela tinha esse nome. E ela fez uma coisa que, se a gente não souber do costume local, a gente não entende a gravidade. Ela entrou e fez uma dança que agradou Herodes e seus convidados. Gente, a mulher não entrava naquele recinto. Entendeu a gravidade da coisa? Isso aqui era uma adolescente fazendo uma dança erótica dentro de uma festa de homens. O detalhe é que ela estava fazendo essa dança pro padrasto dela. Estão vendo o grau de perversidade? Herodes repudia a mulher, pega a mulher do irmão quer matar o profeta que fala que aquilo está errado, e aí ela usa a própria filha para tentar seduzir o próprio marido. Estão vendo o grau de perversidade dessa coisa aqui? É perverso mesmo. E Herodes ficou impressionado, ficou babando pela menina, uma cena grotesca. E aí ele falou uma frase muito imprópria por diversos sentidos. Ele disse: peça-me qualquer coisa que deseje e eu darei. E prometeu sob juramento: darei o que pedir até metade do meu reino. Ele estava aqui imitando uma história bíblica de um rei, um imperador da Pérsia, que disse isso para sua rainha lá no passado, né? E ele não podia dar nada, ele não tinha reino nenhum, ele era um vassalo, ele era um funcionário de Roma, mas quis impressionar todo mundo, né? Ficou doido pela menina, pela filha da esposa dele, e aí faz uma cena dessa. E aí a moça saiu e foi para a mãe. E aí, mãe, o que eu peço? E a mulher soltou: pede a cabeça do João Batista. Pede agora. E a moça voltou e falou: eu quero agora mesmo a cabeça de João Batista num prato.
ô festinha do inferno, que é essa. E o rei ficou muito triste com isso, mas ele tinha feito um juramento. E aí ele não quis, olha só, para não ficar chato diante dos convidados, porque ele jurou, aí ele mandou matar um homem. Para não ficar chato, vamos cortar a cabeça de um homem injusto, de um homem inocente, vamos matar um inocente, só para não ficar chato, né? Então, vendo por que o nome Herodes entrou para a história assim, com essa coisa de que pessoa perversa, hein? Que pessoa má, né? Acrescenta todos os seus pecados ainda, né? Esse de matar João Batista. E ele mandou um carrasco, foram lá e cortaram a cabeça de João Batista e trouxeram num prato e a moça entregou a sua mãe. Imagina no jantar, né? Era prato de jantar, sabe? Fazia parte do momento ali, aí pegam um prato daquele, botam a cabeça do ser humano ali e entrega. Quer dizer, uma festa realmente diabólica. E quando os discípulos de João então ficaram sabendo, né, do que aconteceu, eles foram buscar o corpo e colocaram numa sepultura. Né? Sepultaram o João Batista, que havia sido assassinado pelo rei Herodes numa festa cheia de perversidades e que foi concluída com tamanha perversidade. E assim pereceu um dos maiores seres humanos que já pisou a face da terra, que foi João Batista, que deixou um legado tremendo. O legado desse homem é tão poderoso que nós vamos ler lá em Atos. Assim, a história segue sem João Batista, né? E a gente não pensa mais nele. Só que tem os discípulos dele, que a gente não está olhando nessa história. E esses discípulos fazem discípulos, ao ponto que tem apóstolos que quando estão viajando em viagens missionárias, encontram gente que estão seguindo o caminho de Deus e que tem batismo e que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Eles falam, mas vocês estão... Que batismo que é esse? O de João Batista. Foi ele que foi o mestre do nosso mestre. E a gente segue isso. E aí os apóstolos, vocês sabiam que ele veio preparar o caminho para o Messias? Sim, ele veio preparar o caminho. Pois é, o Messias já veio. E aí eles podiam então acrescentar a essas pessoas o conhecimento de Jesus, tudo por causa do trabalho de João Batista. Então foi um homem realmente fundamental na história da humanidade. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Eu sou o Carlos e aqui nós estudamos a Bíblia. Até a próxima.